Hoje, uma parte considerável do meu dia foi dispendiado para entender o que aconteceu e qual é a narrativa por trás dessa busca e apreensão da Polícia Federal na casa de alguns militares e de um agente da Polícia Federal. Como vocês sabem, quando isso acontece, ao longo do dia, nós recebemos aquelas pílulas que são vazadas para a imprensa, que vai pintando um mosaico do que a Polícia Federal tinha, como que foi a decisão e quais são as evidências por trás dessa busca e apreensão, nesse caso, a prisão dessas 5 pessoas. Então, a gente tem que, obviamente, esperar esses vazamentos muito bem orquestrados por parte da imprensa, no qual nem mesmo as pessoas presas ou acusadas ou investigadas têm acesso, para criarmos uma imagem. E ao longo do dia foi vazado vários trechos como esse. Então, antes de entender o que aconteceu hoje, a gente tem que entender que todas essas decisões, ultimamente, ela tem um timing. O próprio STF e o próprio ministro do STF falam que depende do timing político, depende da política, não dá para simplesmente ir lá e fazer a justiça. Bom, vamos lá. Na quarta-feira da semana passada, nós tivemos aquele cidadão que se suicidou na frente do STF, causando aquela comoção nacional. Então, aquele fato criou uma janela de oportunidade para que o Alexandre de Moraes e alguns ministros do STF, da Polícia Federal, começassem a executar um plano que eles já estão trabalhando há mais de 1 ano e meio, que é o plano de prender Bolsonaro. A decisão é essa, o resultado é esse, e o que está acontecendo nesses últimos 20 meses é como construir a narrativa para que esse momento chegue. Esse é o momento tão esperado. E aí começou as buscas e apreensões, começou prisões temporárias, preventivas de gente, fraude de documento, no caso do Felipe Martins, tudo para conseguir aquela delação, aquela evidência que pudesse dar a eles o que eles tanto querem, que é a prisão do presidente Bolsonaro e as pessoas mais próximas ao presidente Bolsonaro. Na quarta-feira, e aí vem um dado curioso, sem constar na agenda oficial, o que não deveria acontecer, tá? Os chefes, de Estado se encontraram para uma reunião para debater o cenário político. Cenário político. Lula se reuniu com ministros do STF no Alvorada em noite da explosão. Não só isso. Tava lá Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e o diretor da Polícia Federal. Só que esse encontro, essa agenda, e é a parte que realmente chamou a atenção, não consta na agenda. E quando você tem um encontro entre chefes de Estado, isso tem que constar na agenda, tem que ter a publicidade. Afinal de contas, se não houver essa publicidade, se não houver essa transparência, os chefes de Estado poderiam começar a se encontrar na calada da noite por motivos obscuros e obviamente, intenções não republicanas. Por isso, nós precisamos da transparência. Mas tudo bem, eles se encontraram, o Novo pediu explicações por que esses ministros e o Lula estavam se encontrando junto com o diretor da Polícia Federal. Aí, eles se encontram na quarta-feira. Naquele momento que eles estavam juntos, teve aquela situação trágica na frente do STF e a oportunidade perfeita surgiu. É agora. Agora, vamos aproveitar essa nossa narrativa de envenenamento das redes sociais, de golpismo, o golpismo não morreu, 8 de janeiro eterno, e vamos para cima do núcleo, vamos para cima do Bolsonaro. Por que eu digo isso? A maior parte das informações que estavam hoje na decisão e que saíram pela imprensa, a maior parte delas são requentadas, são informações antigas. Já, inclusive, saiu mais de uma vez na imprensa. Mas por que a prisão dessas pessoas veio a acontecer agora? 2 motivos. A oportunidade que se abriu diante do tio França e porque o Donald Trump ganhou e 20 de janeiro Donald Trump vai estar no poder nos Estados Unidos e aí nós começaremos a ver uma sequência de ações internacionais diplomáticas contra o Brasil e que para amenizar a situação eles têm que criar uma narrativa do porquê que o Bolsonaro tinha que ser preso, já que ele representa um perigo para a democracia. Então vamos lá, aí começam as matérias, Diálogos mostram tentativa de prender Moraes. Tô na posição, e aí aparece um print de uma conversa, onde o print basicamente fala isso, Mantém posição, tô na posição. Grupo estava disposto a morrer e cumprir plano de matar Moraes. Bolsonaro estava sendo pressionado. Aí vem um detalhe curioso. Sai essa matéria
que o Cid disse: Bolsonaro estava sendo pressionado por deputados e por parte do agro para golpe, de acordo com o que o Cid falou, as conversas do Cid que foram capturadas. Então, se o Bolsonaro estava sendo pressionado, mas não deu golpe, isso não o torna inocente da tal tentativa de golpe? O que chamou a atenção em toda a construção do que aconteceu hoje, a melhor matéria que eu encontrei foi aqui no Poder 360, onde mostra quase que na íntegra as evidências que levaram à decisão da prisão dessas pessoas. E o que mais chamou a atenção, obviamente, é um documento no final, que se você lê esse documento, realmente é um documento que mostra claramente um plano de executar alguém. Claramente, só não sei, não fica claro aqui quem era, contra quem é o plano. Mas aqui claramente você vê que há um plano de executar alguém, falando sobre execução, a captura, danos colaterais, envenenamento, as armas a serem utilizadas. Isso aqui é inegável. Inclusive as armas aqui, ó. Aqui, que é esse tal do planejamento punhal verde e amarelo. Mas chama atenção. Um plano de execução de chefes de Estado ter sido impresso. Cara, se fosse ver, não seria um extremo amadorismo se isso fosse verdade? Não estou dizendo que não é. O que chama a atenção é que em momento algum há um comando ou algo sobre o Bolsonaro nisso daqui. Em momento algum, em tudo que eu li, há uma clara participação do Bolsonaro. O que há do Bolsonaro é isso aqui, ó. Em pacientes com Bolsonaro, militares alvos da PS usavam palavrões. 4 linhas é UK. Bom, a única vez que o Bolsonaro é mencionado nessas questões, nessas conversas, é mostrando que eles estavam insatisfeitos por o fato do Bolsonaro ficar nas 4 linhas. Essa é a parte que... Ó, tá, Gustavo, em que momento o Bolsonaro é mencionado lá? Que horas que ele dá a ordem? Em momento algum. Ele é mencionado quando fica claro a indignação destas pessoas que foram presas porque o Bolsonaro não queria sair das 4 linhas. E temos também a parte onde o Cid nega tudo, inclusive essa parte daqui, onde o Cid fala que Bolsonaro estava sendo pressionado. O que nós percebemos? A janela se abriu, Donald Trump vai assumir dia 20 de janeiro, daqui 2 meses. Eles não conseguiram encontrar nada palpável, tangível, irrefutável, nenhuma evidência que coloque Bolsonaro em nenhuma dessas situações, mesmo que a possibilidade de planejar o assassinato de alguém possa ter acontecido, e de acordo com o que a gente vê aqui, isso não pode ser tirado da equação. Realmente foram conversas muito estranhas, não tem como negar, mas o crime não foi executado ou intencionado, ou iniciado. Na legislação brasileira, do Código Penal, você não pode ser preso ou punido por pensar em cometer um crime. Não pode, por mais abominável que seja um encontro, uma conversa entre 2 ou mais pessoas sobre um possível cometimento de um crime, ninguém pode ser penalizado ou criminalizado por pensar em cometer um crime. Escrever alguma coisa, mas a pessoa pode, porque ela tem que ter o direito de recuar daquilo. Então, muitas vezes no momento da raiva, você pode escrever num papel: eu vou acabar com a vida de João. E depois, no momento de lucidez, você rasga o papel e fala: não, o que eu estava pensando, cara? Então é por isso que você só pode ir para cima de alguém depois que o crime ou é iniciado ou cometido. No caso aqui, não houve crime. A audiência brasileira e a imprensa esqueceram desse detalhe. Não houve um crime. E mesmo que eles tivessem planejado, não houve a participação do Bolsonaro em momento algum, a não ser quando eles demonstram a insatisfação pelo Bolsonaro fazer tudo dentro da Constituição. Mas isso não importa. O que importa para eles é que eles precisam prender Bolsonaro. Bolsonaro virou um troféu. É uma coisa pessoal, da vaidade. Ele virou um troféu que precisa ser preso. E agora a janela está se encurtando. Donald Trump, 20 de janeiro. A janela de oportunidade com o tio França, que causou essa comoção nacional, que na verdade não foi um ataque ao STF, é um doido varrido, me desculpa. Eu sinto pena dele, da família.
É uma tragédia, mas um doido, uma pessoa com sérios distúrbios mentais, que foi lá e tirou a própria vida na frente do STF. Tamanha era a indignação dele a respeito do que tem acontecido com o Brasil. Eu passei o dia inteiro lendo tudo que tinha sobre essa questão, decisão, as matérias e tudo que eu encontrei até agora. É isso. É mais uma cortina de fumaça, aproveitando, obviamente, para tirar a atenção da Janja, do fiasco econômico do Lula, da desgrama que o Brasil está virando. Esse é o time. Eles encontraram o time. Um abraço.